Olá, meus amigos do Musculação na Prática, sejam bem-vindos a mais essa atualização do nosso conteúdo. E hoje a atualização é no conteúdo de membros inferiores, com a presença da minha aluna Raíssa Rafaeli, fazendo os exercícios e demonstrando aí as aplicações práticas dos métodos, etc. Bem, a gente hoje vai falar da mesa flexora. A gente já falou anteriormente da cadeira flexora, falou até de vantagens em relação da cadeira flexora em relação à mesa flexora na hipertrofia dos posteriores de coxa, porém isso não descarta a mesa flexora. Inclusive o estudo que mostra vantagens da cadeira flexora sobre a mesa flexora mostra sobre determinados músculos, sobre o semitendinoso, semimembranoso e sobre o bíceps femoral cabeça longa que cruza o quadril, e a gente até falou que era por causa disso, por causa dos músculos estarem alongados. Então as porções que cruzam o quadril acabam até hipertrofiando mais. Mas aqui na mesa flexora nós temos uma maior hipertrofia do sartório, que é aquele músculo que passa aqui na frente e vai para trás, e também faz a flexão do joelho, e temos aí uma hipertrofia equiparável, ou até mesmo podemos ter vantagem na hipertrofia da cabeça curta do bíceps femoral. Agora a gente tem que fazer da maneira correta o exercício para obter os melhores resultados possíveis. Então vamos começar na regulagem, falando de alguns erros comuns e alguns cuidados que a gente tem que ter para esse exercício ser seguro e eficaz. Então, Raíssa, você pode deitar na mesa, você deita de barriga para baixo, que a gente fala decúbito ventral. O quadril dela tem que ficar mais ou menos na altura da dobra do aparelho, dessa dobra do aparelho. Pode descer até um pouquinho mais, Raíssa, isso aí fica legal, A almofada, ela deve ficar atrás do tornozelo, assim como é a regulagem da cadeira flexora, Então ela vai ficar atrás do tornozelo aqui, E ali mais ou menos acima do calcanhar, tá? Se, no caso aqui já estava regulado, se não tiver, você vai subir e descer, sempre lembrando que a articulação do joelho tem que estar alinhada com a articulação do aparelho, que é o ponto pivô. Vamos lá, Raíssa, calma aí, deixa eu só baixar aqui. Como sempre, devemos começar aquecendo com pequenos pesos, com baixas cargas. Vamos lá, pode fazer. Tá pesado? Como é que tá? Não, tá tranquilo. Então tá, a regulagem tá ótimo. Vocês podem ver que ela tem um pouquinho de movimento de quadril, isso já chama atenção para um erro comum, que é aquele tilt do quadril, aquela movimentação exagerada. Pode fazer para eles verem, Raíssa? Isso entra muito lombar, sobrecarrega a região lombar, e alguns treinadores cometem outro erro grosseiro, que seria se apoiar sobre o quadril. Então, o aluno ele deve ter o controle do movimento durante o tempo todo, concentrando o movimento na articulação do joelho. É um exercício isolado de cadeia cinética fechada, de cadeia cinética aberta, para os flexores do joelho. Lembrando que a cadeia cinética aberta é quando o tronco fica imóvel e o membro mexe, diferente do agachamento, que seria a cadeia cinética fechada. O pé fica imóvel e o tronco que mexe. Bem, já aqueceu, Tranquilo? Então, outro erro comum é no posicionamento dos membros superiores. A maioria dos aparelhos apresentam apoios para as mãos e para os antebraços, alguns deles apoio para a cabeça também. E o ideal é que o tronco fique todo apoiado sobre a mesa, e o pescoço em posição neutra. Em alguns casos você pode também virar a cabeça para o lado, fica até mais confortável para apoiar a cabeça em alguns aparelhos que têm esse apoio para a cabeça. Uma outra questão técnica importante é que esse é um exercício isolado para posteriores de coxa e panturrilha. A panturrilha ela participa da flexão do joelho. Então, da mesma maneira que a gente já falou da cadeira flexora, na mesa flexora você fazer o exercício em dorsiflexão, que seria essa ponta do pé para cima, vai gerar uma maior participação do gastrocnêmio. Então, se você quer ter ajuda do gastrocnêmio, botar mais carga, até usar técnicas de pós ou pré-exaustão, você pode fazer tanto uma combinação de dorsiflexão com flexão plantar, porque dessa forma a panturrilha vai ajudar, mas se ela fizer uma flexão plantar, com a ponta do pé para baixo, ela minimiza a participação do gastrocnêmio. Então isso pode ser utilizado em técnicas avançadas, podem ser aplicados durante o treino. Então nós já falamos de músculos trabalhados, de técnica, até mesmo de erros comuns.
O que a gente vai falar agora é das aplicações práticas desse exercício. É um exercício isolado, né? Como eu já mencionei anteriormente, exercícios isolados são aqueles exercícios que focam em determinada musculatura e são normalmente utilizados no treino, mas voltado para a hipertrofia. Então, num treino convencional, a gente pode até botar ele no início do treino, como uma estratégia de pré-ativação, até mesmo de pré-exaustão em alguns casos, mas normalmente é um exercício de finalização do treino. Eu gosto de aplicar ele do meio para o final do treino, né? Se é um treino mais focado nos posteriores de coxa, eu vou aplicar depois de aplicar um terra, um stiff, até mesmo uma cadeira flexora. Eu fico na dúvida, né, se eu aplico cadeira flexora ou mesa flexora, mas vai ser um exercício para ser aplicado do meio para o final do treino, né, para dar aquele arremate final. E aí, assim como na cadeira extensora, na cadeira flexora e outros exercícios, a gente tem uma gama muito variada de métodos para trabalhar aqui, porque a gente tem essa questão da fácil manipulação da carga, do controle da técnica, né, de conseguir chegar à falha concêntrica antes de passar pela falha técnica. Então é um exercício mais seguro de se aplicar repetições forçadas, sistema excêntrico, drop set, strip set, entre outros inúmeros métodos, biset. Eu gosto muito de aplicar biset para os posteriores, focando nos flexores do joelho e depois indo para os extensores do quadril, né? Então pegando ali aquelas porções dos isquiotibiais que fazem a extensão do quadril, podendo fazer do stiff para cá, daqui para o stiff, ou até mesmo combinando isso com um levantamento terra ou com Romanian deadlift, né? Um levantamento terra romano. Então vamos lá, já aquecemos, vamos fazer uma progressiva? Faz uma progressiva. Um outro método que é muito interessante aqui, que ela já pode até fazer no aquecimento, é aquele pico de contração. Então ela vai pegar e no ponto de encurtamento máximo ela vai dar essa pausinha. Já viram onde eu vou ajudar? Aqui, ó, na frente do tornozelo. Precisei ajudar, eu vou ajudar aqui. E provavelmente a amplitude na qual eu vou precisar ajudar é mais ou menos em 90 graus de flexão do joelho. Então aqui, ó, passou aqui, eu vou ajudar ela a fechar a flexão completa do joelho. Tá? Aqui eu vou ajudar e ela faz a excêntrica sozinha. Aqui já se mostra como vai ser aplicado um método de repetições forçadas até a falha concêntrica, até a falha excêntrica, né? E até mesmo excêntrico forçado, que eu posso aqui, ó, forçar para baixo na fase excêntrica do movimento. De novo, no tornozelo dela, com o mínimo de sobrecarga possível. Só estou demonstrando como fazer, né? Ainda não estou fazendo porque estamos aquecendo. Então vamos começar demonstrando um dos métodos que eu mencionei, que é justamente o biset. O biset é aquele método no qual a gente combina dois exercícios envolvendo o mesmo músculo. No caso aqui, a gente vai começar pelo exercício básico de cadeia cinética fechada, né? Ou seja, os pés estão fixos e é o tronco que mexe, né? E depois vamos, né? E justamente é um exercício de extensão do quadril, então vai trabalhar os isquiotibiais, os posteriores de coxa, na função de estender o quadril, vai pré-ativar ou pré-exaurir esses músculos nesse exercício, para depois vir para a mesa flexora e trabalhar os mesmos músculos, mas na função de flexionar o joelho. Então a gente vai meio que atacar o músculo por todos os lados, por todas as funções, num biset, numa combinação de exercícios de características bem diferentes, porém que trabalham os mesmos músculos. Vamos lá, Raíssa? Pode começar, você pode até fazer aquele meio que romeno, né, que você faz uma semiflexãozinha, né, mas é bem focado, vocês podem ver que o trabalho é um trabalho focado na extensão do quadril, né, então trabalhos isquiotibiais como um todo, as porções que cruzam o quadril, né, lembrando que existe aí o bíceps femoral, cabeça curta, né, que não cruza o quadril, e faz só a flexão do joelho, então ele não entra nesse músculo. Então ela está pré-exaurindo ali, bíceps femoral, cabeça longa, semitendinoso, semimembranoso, só que só na função de estender o quadril. Eu acho que não precisa ir. Vocês viram que ela não fazia a extensão completa do quadril para não travar a articulação e assim não perder tensão sobre os isquiotibiais. Agora a gente vai fazer aí, ver se a carga tá boa. Tá bom? Vamos lá, então vamos buscar a falha, pode ir. A gente vai ver exatamente a amplitude na qual ela atinge a falha. E a gente pode até já puxar alguns métodos. Eu já vou aqui puxar combinado um excêntrico através das repetições forçadas. Então ela está fazendo as concêntricas sozinha, ó. Moleza. E quando precisar, eu vou entrar
coajuda na frente do tornozelo dela. Um pouquinho torta essa perna aqui. Tá. Isso aí, vamos lá. Sozinho. Tá leve, hein? Agora tô com os posteriores bem marcados. Vamos lá. Próximo. Acho bem que eu achei que tava leve, hein? Parou um pouquinho. Vamos lá, ó. Vou meio que combinar. Fazer um restzinho e um aumentozinho na carga dela. Tava muito leve, ela me engambelou aqui, me enganou. Marcar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando que o que eu estou fazendo com ela aqui é para demonstrar diferentes métodos, não é para vocês fazerem isso aí com qualquer vítima não, tá? Lembra que é uma combinação de métodos bem avançados aqui que a gente está fazendo, tá? Lá em cima. Lá em cima, sozinha. Ó, lá em cima. Ainda ficou leve. Parou, tá bom. Vamos dar um tempinho, eu vou demonstrar aí a falha concêntrica, excêntrica e os excêntricos aí num próximo momento. Esperamos um intervalinho aí de aproximadamente 2 minutos para voltar, aumentamos a carga e agora eu vou tentar buscar a falha concêntrica com ela, para vocês verem onde que é mais ou menos aquele sticking point, né, a amplitude onde acontece a falha, para vocês verem como ajudar, como chegar à falha excêntrica, né, que é aquela perda de controle durante a fase excêntrica, e até mesmo trabalhar um excêntrico forçado, tá bom? Então vamos lá, isso. Ajeita só essa perna aqui, isso. 1, 2, 3, sozinho. 4, lá em cima. Pode usar um picozinho de contração, vai. 5, isso. 6, controla excêntrico. 3 segundos, hein? 1, não, pra cá. Desculpa. Vai. Desce em 3 segundos. Sobe 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3. Vai, isso. De novo. 1, 2, 3. Ó, já tá falhando, ó, quase. 1, 2, 3, ó, onde falha, ó, falhou, ajudei, fechou, segura excêntrico, vamos mais uma, vai, mais uma. Já foi uma falha excêntrica aí, ó, tem que controlar para 3 segundos, 1, 2, 3, de novo, mais uma. 1, 2, já falhou aqui no início, vai, 1, 2, de novo. 1, 2, falhou excêntrico também. Quando ela não consegue segurar os 3 segundos, ó, até eu já estou suando. Quando ela não consegue segurar os 3 segundos da fase excêntrica, é porque ocorreu a falha excêntrica do movimento. Então a gente deve interromper e aí tem que estender aí um pouquinho até o intervalo, porque esse tipo de falha ela gera bastante fadiga, tá ok? Uma outra forma de se trabalhar o treino excêntrico seria através do excêntrico forçado. Então vamos arrematar aqui para depois fazer um strip setzinho para vocês verem, né? Já que é normalmente um exercício de finalização, eu vou aplicar aqui o método que a gente mais gosta de aplicar quando finaliza o treino. Mas dá para aplicar rest pause, dá para aplicar agonista-antagonista com cadeira extensora, entre outras inúmeras possibilidades que a gente já abordou aqui durante o curso. Vamos lá? Então vai fazer e vai controlar. 1, 2, 3. Vamos lá. Isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, tá bom. Nesse aqui eu posso conduzir o trabalho até a falha excêntrica, ou eu posso fazer um trabalho de excêntrico forçado, ou seja, aumentar a tensão durante a fase excêntrica e não trabalhar a falha excêntrica. Nesse caso, a gente pode até aplicar esse tipo de excêntrico no início do treino, né? Porque você está gerando alta tensão, mas a fadiga e o comprometimento aí do desempenho não é tão grande quanto chegar à falha excêntrica, tá ok? Então agora, pessoal, nós vamos finalizar, né, esse exercício usando o método de finalização, né, aquele método que é um dos mais populares, principalmente em máquinas de placas
que é o drop set ou strip set. Já explico isso inclusive no meu livro. São sinônimos, né? Mas quando a gente faz diversos drop sets sucessivas vezes, eu gosto de usar a nomenclatura strip set. Então a gente vai fazer o strip set aqui para finalizar o treino e é justamente a aplicação mais adequada, no meu ponto de vista, desse método aí durante o treino. Tá ok? Então vou finalizar o treino de posteriores ou de membros inferiores no exercício mesa flexora. Eu vou fazer esse trabalhinho aí no strip set. Vamos lá? Ih, pesou? Vai lá. 1, 2, sozinha. 3, 4, já pesou. Baixa ali uma plaquinha. Vamos lá, de novo. 2, 3, 4, 5, parou. Baixa 2. É. Vamos lá. De novo, sozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. Vai, pode ir lá. Baixa, bota no 9. Vamos lá. Mais repetição agora, vai. 1, sozinho. 2, não mexe tanto o quadril. Quadril mexendo. Vamos lá. Foi. Fecha no 7, mais uma. Vamos lá, agora sozinho. Olha o quadril. Uma estratégia que pode ser utilizada para minimizar a participação do quadril é o professor marcar. Ele não vai apoiar, mas ele botando a mão para a aluna ter consciência de que ela está mexendo aquela região, ela passa a prestar atenção e não mexe, né? Ou tenta não mexer essa região. Então, uma estratégia para evitar que ela faça esse tipo de movimento seria ali marcar o local que ela está movimentando. Tá ok? Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um exercício, mais um método aí bastante popular e que tem uma aplicação prática muito interessante nesse exercício. Até a próxima, pessoal.